Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém.
Todo ano, vocês sabem, nós temos um tema do ano. E o tema desse ano é o ano da oração. O ano da oração. Nós sabemos que orar é ter comunhão com Deus, o nosso Pai Celestial, através de Jesus Cristo. Nós só podemos nos aproximar de Deus através de Jesus, pelos méritos da obra de Cristo Jesus. Então, orar é falar com o Pai Celestial em nome de Jesus, através de Jesus. Sabemos que a oração ela é composta por alguns elementos. A oração tem padrões, a oração tem alguns mistérios, tem alguns segredos. E por isso então, sabemos que Deus está nos levando este ano para estudarmos a respeito de oração, para conhecermos a respeito de oração, para crescermos nesse assunto tão importante chamado oração, ok? Deus, Ele não responde todas as orações que fazemos, porque fazemos orações equivocadas, erradas, aí Deus não responde, ok? E este ano, então, com a graça de Deus, nós queremos aprender mais profundamente sobre oração. Hoje, eu quero falar com você sobre a oração. A nossa oração, ela deve ser feita com esses critérios, ao Pai, em nome de Jesus. Deve ser feita de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, nós devemos agradecer o que Deus fez. Nós devemos pedir aquilo que Ele já nos deu. Devemos crer no que Ele prometeu. Nós devemos usar o que nos pertence como herança. Então são elementos, ingredientes aí para a oração. Muitas vezes nós achamos que orar é desabafar. Eu preciso desabafar com Deus. Eu preciso falar das circunstâncias ruins pelas quais eu estou passando, atravessando. Eu preciso falar do meu desânimo, do meu abatimento, do meu cansaço. Eu preciso rasgar o meu coração. E você pode fazer isso. Você pode chorar, resmungar, reclamar. Mas eu gostaria que você soubesse de uma coisa: isso não é oração. Você pode até, se derramar aí, né? Se escabelar, né? Mas isso não é oração. A Bíblia diz que Marta e Maria, certa feita, quando o irmão delas, Lázaro, morreu, e Jesus chega em Betânia, na aldeia, no vilarejo que elas moravam, elas vieram correndo até Jesus e disseram: mestre, mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então reclamando, culpando Jesus pela morte do irmão. Mas isso não mexeu com Jesus, não moveu Jesus. Podemos até fazer isso, reclamar: Deus, cadê você nessa situação? Mas isso não mexe com Deus. Ele não é sensibilizado com essas coisas. A nossa reclamação não faz Deus agir. Esse tipo de fala não move Deus. A nossa reclamação também não impede Deus de agir. Assim como uma mãe atende o seu bebê, não porque ele está chorando, ele está fazendo uma birra, uma manha, a mãe atende aquela criança porque ela ama aquela criança, ela ama o seu bebê. Assim também Deus, Ele não nos atende por causa das nossas orações de lamentos, de choro, de lamúria. Ele nos atende porque Ele nos ama em Cristo Jesus. É assim que funciona. Orar é, antes de tudo, mencionar o que nós cremos da palavra de Deus. Por exemplo, o profeta Joel, no capítulo 3, versículo 10, ele diz assim para mim e para você: forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco: eu sou guerreiro. Uma outra versão diz assim: diga o fraco: eu sou forte. A palavra hebraica forte aqui é gibor, que significa valente, forte, guerreiro. Então diga o fraco: eu sou valente, eu sou forte, eu sou guerreiro. Essa é a instrução da palavra de Deus. E orar é seguir a instrução da palavra de Deus. Orar é falar o que a palavra de Deus está falando. Posso ouvir um amém? O texto bíblico nos ensina, ele não nos ensina a dizer: eu sou fraco. Deus, eu estou cansado, eu estou desanimado,
Deus, estou desistindo, ó céus, ó vida, ó dia, né? Síndrome de Hard. Não. Esse texto nos ensina a não dizer eu sou fraco, mas ao contrário, ele nos ensina a dizer eu sou forte. Ele nos ensina a dizer o que a palavra de Deus diz. Orar é posição, orar não é situação. Você não ora a situação que você está vivendo, você ora a posição em que Deus te colocou. Pastor, se eu estou me sentindo sem forças, se eu estou sentindo vazio, fraco, mesmo assim eu devo dizer, eu sou forte? Será que isso não é uma hipocrisia, uma falsidade? Esse tem sido o nosso problema, amados. Temos nos deixado conduzir por sentimentos. Eu não estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo alegre, eu não estou me sentindo feliz. Esse é o nosso problema. Nós devemos ser guiados pelo que a palavra de Deus diz, porque o que estamos sentindo não é a realidade, porém, encontra-se em Cristo, a realidade, porém, encontra-se na palavra de Deus, aquilo que Deus diz a nosso respeito. Por exemplo, está escrito, o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta, eu não preciso de coisa alguma. É esta a palavra de Deus. A palavra diz, eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Deus Onipotente. A palavra diz, posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Somos mais que vencedores por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós aprendemos a orar a palavra de Deus, tudo o que ela contém, tudo o que ela promete, simplesmente é despejado, é entregue para mim e para você, porque estamos orando a palavra e não os nossos sentimentos. Como eu disse, você pode até orar e chorar e derramar-se com os seus sentimentos, mas saiba, isto não é oração, isso não vai mover Deus, isso não vai mexer com Deus, não vai. Ele só se move em cima daquilo que Ele disse na palavra dEle. A Bíblia diz que Ele vela, Ele cuida, Ele zela pela palavra dEle para cumprir o que Ele disse na palavra. A oração se faz posicionado sobre a palavra de Deus. O conteúdo da oração está descrito na palavra de Deus. O resultado da oração é de acordo com o que a palavra de Deus diz. Aleluia! Por isso, o primeiro passo para orarmos é conhecer a obra feita por Cristo Jesus. Então qual é o tema de hoje? A oração. A oração. E qual é o primeiro ponto? A obra de Cristo Jesus. Amados, se nós não entendermos a obra de Cristo, se nós não entendermos o que Jesus Cristo veio fazer aqui nessa terra, se nós não entendermos a morte dEle, a ressurreição dEle, a glorificação dEle, não tem como orarmos. É impossível chamar a minha conversa com Deus de oração. Vamos entender a obra de Cristo. Eu quero lançar essa base, esse fundamento, ok? Para nós construirmos, edificarmos o tema oração. Eu quero ler 1 João capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Ou seja, o texto está dizendo que Satanás e seus demônios farão de tudo para enganar a mim e a você, a nós que somos filhos de Deus. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele, Jesus, o Pai, é justo. Aquele que pratica, vive na prática do pecado, é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Vamos ler mais uma vez. Quero ler juntamente com você a parte B ali, para isto o Filho de Deus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Mais uma vez. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aleluia, 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 aleluia.
Eu sempre bato nessa tecla. Quando você lê a Bíblia, você precisa ver o tempo do verbo, o tempo verbal. Está no passado, está no presente, está no futuro. Para isto, o Filho de Deus se manifestou no passado. Ele não se manifesta agora e nem se manifestará no futuro. Ele já fez isto, para destruir as obras do diabo. Temos duas palavras gregas aqui que têm um grande significado, grande importância. Destruir e obras. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A palavra grega traduzida aqui por obras, por destruir é luo. Luo significa libertar alguém, libertar algo preso, amarrado. Soltar alguém amarrado, desamarrar, livrar do laço, tornar livre. Quando o texto diz que Jesus se manifestou para destruir, a palavra aqui é lu. Quando o texto diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo, o significado é que Jesus Cristo veio destruir as obras do diabo na vida das pessoas. O significado aqui não é aniquilar as obras do diabo na terra. Jesus se fez carne e Ele destruiu as obras do diabo no planeta Terra. Não. Ele destruiu as obras do diabo na vida do indivíduo, na vida do ser humano, na vida da pessoa. Ele veio desfazer os laços que amarram. Ele veio libertar, tornar livre. É pôr fim ao controle, ao domínio do diabo sobre a vida das pessoas. É isso que significa destruir. Destruir não é aniquilar, não, é desamarrar, é soltar a pessoa, o indivíduo que está amarrado pelo diabo. A primeira palavra então é destruir, a segunda palavra grega aqui são obras. Obra é a palavra grega ergon, que significa serviço, qualquer produto feito, manufaturado, ato, ação, algo feito, uma obra, realização com as mãos. Então Jesus veio destruir, desamarrar as pessoas que o diabo, com as suas artimanhas, amarrou, enlaçou, prendeu. A obra do diabo então é amarrar o ser humano e mantê-lo cativo na sua mente, nos seus conceitos, nos seus pensamentos e também no seu corpo físico. Jesus Cristo, através da sua morte, ressurreição e glorificação, através da sua obra, Ele quebrou essas amarras, quebrou esses grilhões. O diabo veio, amarrou a pessoa e Jesus veio para quebrar os grilhões na vida da pessoa. Aleluia! Queridos, isso é muito importante você saber, conhecer, internalizar, para você saber orar. Se você não souber disso, você não consegue orar. O diabo mantém o ser humano amarrado e preso dentro de uma jaula. Imagina uma jaula, como se fosse uma jaula de leão. E lá dentro um ser humano. Ele não só está dentro da jaula, mas lá dentro da jaula ele está amarrado, atado, enfaixado. O que Jesus veio? Ele veio, abriu a jaula, Ele desamarrou a pessoa, soltou a pessoa. Agora a pessoa está livre dentro da jaula. Sair dessa jaula é uma escolha da pessoa. Ele não entra lá e pega a pessoa pela mão e tira fora da jaula. Não. Ele liberta a pessoa e a pessoa usa do seu livre-arbítrio. Ela faz a escolha de mudar, de deixar aquela situação para viver a liberdade que Ele libertou. Agora nós necessitamos saber então que essa decisão de sair da jaula é de cada pessoa. Por exemplo, mudar um mau hábito é escolha da pessoa. A pessoa diz assim, eu sou assim, eu falo na cara. Então você tem que mudar. Está na hora de você mudar. Não dá para continuar sendo assim. Jesus, Ele não vai mudar esse mau hábito seu, é você quem tem que mudar. Mudar o seu linguajar negativo, mudar o seu linguajar depressivo, o seu linguajar chulo, é uma decisão sua, é uma decisão pessoal. Ele já soltou essas amarras, Ele já abriu a jaula e você deve correr para fora e começar a desfrutar da vida abundante que existe fora dessa jaula, fora desses maus hábitos. É isso que devemos fazer.
Vamos ver aqui dois exemplos na palavra de Deus. 2 Timóteo 3, versículo 22, diz assim: evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam sempre em brigas. Não adianta ficar discutindo sobre o erro do passado, o que a pessoa fez há 100 anos atrás. Esqueça isso. Esqueça isso. Não adianta você ficar discutindo, causando intrigas, controvérsias do comportamento, da atitude das pessoas. Isso não vai mudar ninguém. Olha o versículo 26. Para que, assim, voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Perceba, o texto está dizendo que o diabo aprisiona a pessoa, amarra a pessoa, enlaça a pessoa e impõe sobre a pessoa a vontade dele. E a pessoa torna-se escravo da vontade do diabo. Perceba que o texto bíblico diz que o diabo aprisiona. E Jesus Cristo então veio quebrar essas armadilhas, quebrar essas prisões, quebrar essas amarras. O texto do apóstolo João diz que Jesus Cristo veio destruir as obras do diabo. É esse tipo de coisa que Jesus Cristo destruiu. Jesus Cristo já quebrou então as amarras do diabo sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Pois se o Filho de Deus, Jesus Cristo, nos libertar, verdadeiramente somos livres. Portanto, vamos aprender a viver como libertos, como livres que já somos, e a partir desta posição, diga comigo, posição. E a partir dessa posição de pessoas livres e libertas é que oramos. Irmãos, eu estou dando aqui um macete para vocês, viu? Eu sempre digo, né? Quando eu me aposentar, eu quero fazer o seguinte: eu quero ir para as igrejas aliançadas, igrejas de extensão, dos pastores, ficar lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, ensinando os pastores a orarem. Porque, amados, se a gente aprender a orar, é algo extraordinário. É algo maravilhoso. Vamos ver um outro exemplo de Jesus de desamarrar, desfazer essas amarras da vida da pessoa. As amarras que o diabo impôs. Está aqui em Lucas capítulo 13, versículos 10 em diante. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito, um demônio, que a mantinha doente havia 18 anos. Amarrada, 18 anos. Ela andava encurvada, olhando para o chão, e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado o dirigente da sinagoga, o pastor daquela igreja, o apóstolo daquela igreja, disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor Jesus respondeu a esse cabeção: hipócrita, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia, daquilo que ela escravizava? Ela não deveria ser livre e descansar nesse dia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Vamos ver um pouquinho esse texto aqui, vamos ver esse texto. Nós temos aqui o quadro que demonstra exatamente as obras do diabo de amarrar, escravizar as pessoas. Esse quadro também mostra agora Jesus vindo e destruindo as obras malignas na vida da pessoa, desamarrando a pessoa. Olha mais uma vez o versículo 11, por gentileza. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos, e ela andava encurvada e de forma alguma poderia endireitar-se. O diabo manteve essa mulher amarrada por 18 longos anos, 18 anos. E de forma alguma ela podia se livrar dessas amarras. Queridos, isso significa que ela tentou se libertar, e ela não conseguiu.
É isso que eu e você precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Só Jesus consegue desfazer as amarras do diabo. Só Ele. Ah, pastor, eu li um livro tão bom de autoajuda, então agora eu me sinto... Não, meu irmão, você está mais amarrado ainda. Não, eu conheço um coach, ele sabe, ele até usa versículos bíblicos, pastor, ele vai me ajudar. Não, meu irmão, saia daí, ele vai te amarrar mais ainda. Aleluia. Só Jesus. Eu estou falando sobre oração. Para a gente orar, nós precisamos ter estas convicções. Senão você vai bater numa porta, vai bater na outra, achando que haverá solução ali, e não há. Só Jesus. Por que você acha que as pessoas no dia 31 de dezembro, na virada do ano, pulam 7 ondas no mar? Elas acham que aquilo vai ajudá-las. Por que eles leem horóscopo? Por que vão na sortista? Por que vão na cigana? Eu tive uma experiência, foi rapidinha, foi curtinha. Semana passada estávamos em Portugal. O pastor da Comunhão Cristã de Portugal, o pastor Josué, com a sua família, seu genro, nos recebeu lá com tanto carinho. O tempo gostou de comunhão com eles lá. E nós estávamos no momento de passeio, em Lisboa. E aí chegou uma senhora. E diz assim, eu posso ler a sua mão? Aí eu falei, não precisa. Não, eu sou muito conhecida aqui e tal, eu posso ler a sua mão? Aí eu falei, não, muito obrigado. Ela insistiu. Você acha que o diabo quer amarrar você, ele não vai insistir? Ele vai insistir. Aí eu falei assim, eu posso ler a sua mão? Aí ela olhou para mim e deu risada. Eu falei assim, eu sou cristão, eu tenho Jesus Cristo no meu coração. Aí ela falou assim, ela levantou a mão assim, Jesus é bom. Ela falou assim. Eu falei, eu posso ler sua mão? Ela fechou a cara, amarrou a cara e saiu correndo. Deixa eu ler. Aí você pergunta assim, Pio, e se ela estendesse a mão, o que você faria? Já não passou pela tua cabeça, né? Então, o que você ia fazer? Eu falei assim, olha, eu vejo na sua mão 2 linhas, que são 2 caminhos, um vai para o céu, vai para o inferno. Eu ia usar o que elas usam, né? A ferramenta dela. E essa linha aqui chama Jesus Cristo. Você quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Só Ele te leva para o Pai. Só Ele quebra as amarras do diabo na sua vida. Só Ele liberta verdadeiramente. Queridos, precisamos entender isso. Essa mulher aqui estava amarrada e nada, nenhuma coisa podia libertar ela. Somente Jesus tem poder e autoridade para destruir as obras do diabo. As amarras do diabo podem ser no corpo, fisicamente falando, pode ser na mente, pode ser nas emoções, pode ser na família, pode ser nas finanças, pode ser no emprego, pode ser nos relacionamentos. Ele vem amarrar de alguma forma. Olha o que diz o versículo 13. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Aqui vemos exatamente como Jesus Cristo destrói as obras do diabo. Ele quebra as amarras, ele livra as pessoas da escravidão das trevas. E é claro que o diabo não quer. Por quê? Porque essa mulher começou a louvar a Deus. Você não está entendendo, estou dizendo o seguinte, só quando Jesus liberta a minha vida, a sua vida, de fato, é que nós conseguimos louvar e adorar a Deus. É assim, a adoração é fruto, é resultado de uma libertação. Porque na igreja as pessoas têm dificuldade em levantar as mãos, o pastor diz assim, levante a sua mão e adora a Deus, a pessoa faz assim, não. Sai em nome de Jesus, pronto, ela levanta a mão. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Imediatamente ela passou a louvar a Deus. Olha os versículos 14, 15 e 16. Indignado porque Jesus havia curado no sábado. Pode imaginar? Um pastor que tem um membro que está com um problema de 18 anos, aí Jesus vem e liberta, cura o membro e ele fica indignado. É assim. Ele disse,
Há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curado nesses dias e não no sábado. Olha o versículo 15, o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra. E a palavra desamarra aqui é a palavra grega luo. É a mesma palavra que Jesus veio para destruir. É a mesma palavra destruir, luo. É a mesma, desamarrar. No sábado, o seu boi, o seu jumento do estábulo, e o leva dali para dar-lhe água. Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa. A palavra presa no grego é desmon, que significa fita ou laço que envolve, que amarra. Por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Vejamos que Jesus Cristo diz que Satanás mantinha amarrada esta mulher por 18 anos. Então Jesus Cristo destrói as obras do diabo, desamarrando, quebrando os laços, soltando esta mulher. O ponto central aqui é: o poder de Jesus Cristo é infinitamente maior do que a força do diabo. Se Jesus quebra as amarras do diabo, significa que o diabo é menor do que Jesus. Queridos, são elementos importantes para a gente aprender a orar. Não existem amarras, correntes de Satanás que o poder de Jesus Cristo não pode romper, quebrar. Não importa por quanto tempo a pessoa esteja amarrada, 10 anos, 15 anos, 18 anos, 30 anos, não importa o tipo de amarra e nem importa o tempo que a pessoa está amarrada, que o poder de Jesus não é maior do que aquelas amarras. Existem as amarras das drogas, do álcool, do tabaco. Existem as amarras da pornografia, da linguagem impura. Existem as amarras da idolatria, da perversão, do roubo, do orgulho, da ira, da falta de perdão. Existem as amarras da altivez, da inimizade, da crítica. Jesus pode. Ele veio para quebrar essas amarras. Para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, para destruir as obras do diabo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode viver uma vida completamente livre. João 8,36, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato, verdadeiramente serão livres, são os livres. Jesus Cristo se manifestou para quebrar essas amarras. Não seremos um dia livres, já somos livres agora, porque Jesus já realizou esta obra para nos libertar. A jaula já está aberta, as amarras já foram cortadas. Precisamos tomar a decisão e sair dessa jaula e viver a novidade de vida, viver a vida nova. Amados, quando entendemos isto, quando cremos nessa verdade, certamente a nossa vida toma uma outra dimensão, uma outra direção, é um outro estado de ser. Começamos a desfrutar da alegria, da paz, da liberdade, e aí não somos mais guiados pelo que sentimos, somos guiados pelo que cremos, pelo que a palavra de Deus diz. Vida abundante, vida de comunhão com Deus, vida de comunhão com os irmãos, vida de oração, vida de louvor, vida de adoração, vida que vale a pena ser vivida. Aleluia! Acima de tudo, agora que fomos libertos por Cristo Jesus, este lugar de liberdade, esta posição de libertos, deixa eu explicar melhor isso. Imagina que aqui onde eu estou, embaixo nessa plataforma, você que está me ouvindo pelo rádio, de repente você não consegue ver o que eu estou fazendo aqui. Mas deixa eu explicar. Eu estou aqui numa plataforma embaixo, eu estou subindo alguns degraus agora, e subi para uma plataforma maior. Esse lugar mais alto, este lugar, é o lugar de liberdade. Este lugar é um estado. Este lugar é uma posição. Este lugar chama-se oração, lugar de oração. Orar não é orar aqui, embaixo, amarrado, atado. Orar é um lugar que Ele me coloca, Ele me liberta, Ele me coloca neste lugar, e é a partir deste lugar que eu oro a Deus. Perceba, oração é posição, não é situação. É disso que nós estamos falando. O nome desse lugar é oração.
O nome desse lugar é comunhão com Deus. O nome desse lugar é amar a Deus de todo o coração. E aí eu e você começamos a orar. Meu segundo ponto, narrando corretamente. Precisamos aprender a narrar os fatos, as situações corretamente. Amados, agora que fomos libertos das amarras de Satanás, agora que temos experimentado a liberdade que há em Cristo Jesus, agora que sabemos que os poderes do inferno sucumbiram diante do poder de Jesus Cristo, então nós podemos orar. No Evangelho de Lucas, nós lemos que Jesus e seus discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, e de repente sobreveio uma grande tempestade sobre eles. Vamos ler esse texto, Lucas capítulo 8, versículo 22 em diante, diz assim: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago, do mar da Galileia. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, Jesus, adormeceu. Jesus adormeceu. Eu ouvi do pastor Pape, do pastor Plácido, essa semana, que lago, mar da Galileia, é lugar para você dormir, não é lugar para você viver em meio de tempestade, não. Ele dormiu. Jesus dormiu, olha o texto. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado pelas águas. E eles, os discípulos, corriam grande perigo. Os discípulos foram acordar Jesus, clamando, gritando: Mestre! Mestre! Vamos morrer! Narrando corretamente os fatos. Eles estavam narrando fatos corretos? Era verdade isso? Que eles iam morrer? Mestre, mestre, nós vamos morrer! Jesus se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. O texto diz que os discípulos de Jesus acordaram ele gritando, dizendo que eles iam morrer. Amados, vocês percebem como os discípulos de Jesus descreveram a situação em que eles estavam passando? Você percebe como eles narraram a situação? Você percebe como eles disseram o que estava acontecendo? Mestre, mestre, nós vamos morrer. Irmãos, o que eu quero destacar aqui é como é que nós, eu e você, estamos narrando os nossos problemas. Como você descreve a dificuldade, a luta que você está passando? Como você reproduz uma notícia ruim? Como você descreve uma situação adversa, um aperto? Como que você está descrevendo? Como que você está narrando isso? Será que nós estamos narrando as dificuldades como os discípulos de Jesus fizeram? Mestre, mestre, nós vamos morrer? Ou seja, será que as nossas orações, será que chegamos diante de Deus e dizemos assim: Senhor, o Senhor não está vendo que nós estamos morrendo? Será que é assim que nós estamos orando? Ou será que o nosso lamento, o nosso choro, o nosso desespero, nós chamamos isso de oração? Queridos, o mais grave disso, sabe o quê? Que se você olhar no avesso desse versículo, eles estavam dizendo: Jesus, o poder de Satanás, a fúria das trevas é muito maior do que o seu poder, nós vamos morrer. Era isso que eles estavam dizendo. Era nisso que eles criam. Os discípulos viam Jesus Cristo menor do que o diabo. Os discípulos de Jesus Cristo narram o quadro como derrota deles e a derrota de Jesus Cristo sendo certa. Mestre, mestre, vamos morrer afogados no mar da Galileia. O diabo nos venceu, fomos vencidos, fomos derrotados.
Por isso que num primeiro momento da mensagem eu estou dizendo para você que você precisa crer que Jesus Cristo destrói as obras do diabo. Se você não crê que Jesus é muito mais poderoso do que tudo que o diabo intentar contra a sua vida, você vai narrar o fato como se Jesus e você estivessem sendo vencidos e derrotados pelo mal. Meu Deus! Queridos, muitas vezes quando oramos, as nossas palavras descrevem que o poder de Satanás é maior que o poder de Jesus Cristo. Muitas vezes quando oramos, damos tanta ênfase no problema que diminuímos o poder do nosso Senhor Jesus. Algumas vezes quando contamos uma dificuldade, nós damos tanta importância àquela dificuldade, tanto valor, colocamos emoção, choramos, damos ênfase, intensidade nas nossas palavras, que parece que Jesus Cristo de Nazaré é um fracote, é um franzino, é um anêmico, é um derrotado, é um zero à esquerda, e que parece que Satanás e seus demônios são super poderosos e vencedores. Não convém que isto continue sendo assim. Às vezes, descrevemos as situações dando a vitória ao diabo e dando a derrota a nós que pertencemos a Cristo Jesus. Descrevemos como derrotados nós que temos o anjo do Senhor acampado ao nosso redor, nós que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós que temos o Espírito Santo sobre nós, nós que fomos lavados no sangue de Cristo Jesus, nós que temos o nome escrito no livro da vida. Às vezes a gente se vê, se enxerga derrotado pelo diabo. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo, essas amarras. Irmãos, não convém que eu e você continuemos pensando assim, que o diabo é mais poderoso que o nosso Senhor Jesus. As nossas palavras devem ser sempre palavras que descrevem o que a Bíblia Sagrada diz a respeito do nosso Senhor Jesus. Vamos ler o texto de Mateus 28, a partir do versículo 1. Jesus havia sido crucificado, morreu, sepultado. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, diga comigo, ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Vocês estão procurando uma pessoa que vive como se ela tivesse morta. É impossível achar Jesus no túmulo. Ele não está. Meu Deus. O anjo disse: ele não está aqui, ele não está aqui, ele ressuscitou, a morte não pôde detê-lo, a palavra que está escrita se cumpriu, como foi dito, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte foi destruída pela ressurreição, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Queridos, o que eu quero passar para você é, quando eu e você oramos, quando eu e você orarmos, precisamos ter essa certeza. A morte não pôde detê-lo, a morte não pôde vencê-lo, ele ressuscitou, diz a palavra de Deus, aleluia.
Porque ainda oramos como se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Não convém que a minha mente, a minha oração, a sua oração continue sendo assim. Amados irmãos, amadas irmãs, saibamos com certeza que o poder de Jesus Cristo é maior, muito maior, mega, ultra power, muito maior que as amarras e todas as estratégias de Satanás e seus demônios. Saibamos que Jesus Cristo tem um nome que está acima de todo nome, e que no nome de Jesus Cristo, diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Satanás e seus demônios um dia dirão: só Tu és Senhor para sempre. Toda língua confessará, aleluia. É assim que a gente ora, a partir dessas convicções, a partir dessas certezas. Não importa o ataque. Amados, aqueles que estão comigo, né? Vamos fazer 28 anos de ministério aqui. Aqueles que estão conosco desde o começo, vocês viram quantas vezes pessoas tentando nos enterrar, nos sepultar? Quantas vezes? Quantas vezes vieram e nos enterraram? Só que eles não sabiam de algo. Eles não sabiam que nós somos sementes, e quando você sepulta uma semente, ela brota, ela nasce, ela cresce, ela se torna uma árvore, ela frutifica abundantemente mais. Aleluia! Quando fecharam a porta do túmulo, quando amarraram, lacraram, selaram a porta do túmulo de Jesus, coloca 2 guardas aí, quero ver agora. Ele é o grão de trigo que caiu na terra. E quando o grão de trigo cai na terra, morre. E quando ele morre, ele não fica só. Ele vai germinar, ele vai crescer, ele vai frutificar, ele vai produzir muitos frutos. E Jesus Cristo ressuscitou. Isto é fato, isso é verdade, isso é assim. É a partir dessa certeza que eu e você oramos. Como é que temos narrado as lutas, as adversidades? Como? Como os discípulos de Jesus Cristo que disseram: mestre, nós vamos morrer? Ou estamos narrando o problema como sendo Jesus Cristo vitorioso, poderoso, grandioso, eterno, soberano? As nossas orações são: mestre, vamos morrer? Ou mestre, nós já vencemos. Mestre, somos mais que vencedores. Mestre, estamos triunfando sobre a terra nesses dias. As nações estão rugindo, as nações estão se movimentando, falando de guerras, de rumores de guerras, de intrigas, de perseguições, de mentira, de bandidagem, de vagabundagem, dos governos centrais, governos estaduais, governos municipais. Mas sabe, mestre, nós somos mais que vencedores. Mestre, nós somos mais que vencedores. Aleluia. Amados, este é o ano da oração. Orar não é descrever a situação, como eu disse. Orar é declarar a nossa posição. Aleluia. Qual era a situação dos discípulos? Eles estavam no meio do mar tempestuoso. Qual era a posição dos discípulos? Eles estavam com Jesus. Esta é a posição. Eles estavam com Cristo. Mas em vez de enxergar a posição que eles estavam com Cristo, eles enxergaram a situação, o mar tempestuoso. O barquinho deles sendo açoitado pelas ondas. Posição. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, é mais que vencedor, tem paz com Deus, tem a vida eterna, é herdeiro de Deus, é filho amado de Deus, é filha amada de Deus. Esta é a nossa posição, aleluia. Orar não é lamentar, orar é declarar a palavra de Deus. Orar não é dizer que os nossos olhos naturais estão vendo, orar é dizer o que o nosso espírito crê, o que o nosso espírito enxerga da palavra. Os discípulos do Senhor Jesus estavam pensando que eles iam morrer. Eles estavam usando a boca deles para enaltecer a força do mal, para enaltecer o problema, a dificuldade, a crise. Meus irmãos, cuidado. A partir de hoje, cuidado, como é que você tem narrado os problemas? Quando você narra uma dificuldade, a pessoa que está ouvindo
ela está vendo você dando poder e força ao diabo? Ou ela está vendo você dando força e poder a Jesus Cristo? Está na hora de crermos que o poder de Jesus de Nazaré é maior, muito maior do que tudo que o diabo e seus demônios planejam. Que todo tipo de ferramenta e arma arquitetada, construída pelo inferno. Precisamos cuidar para não contarmos a mentira de Satanás como se fosse verdade, e contarmos a verdade de Jesus Cristo como se fosse mentira. Alguns cristãos falam sobre a dor de cabeça, a minha dor de cabeça, como se ela fosse maior do que o poder de Jesus. Falam da crise financeira como se já estivesse afundado, como se não tivesse poder em Deus para levantar você dessa situação. Falam da crise na empresa, da crise na família, da crise nos relacionamentos. Falam da obra do diabo como se ela fosse maior e mais poderosa do que a obra de Cristo Jesus. Mas a Bíblia nos garante, Jesus destruiu as obras do diabo, as amarras, as prisões, as clausuras do inferno. Por isso, amados, não convém que eu e você continuemos a descrever o que o diabo está fazendo como se fosse verdade. Não é, é mentira. Na cruz, Jesus Cristo gritou: está consumado. Está consumado. No jardim do túmulo está escrito: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Por isso eu quero concluir lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 12 em diante. Olha quem é Jesus. Deixa eu apresentar Jesus para você. O apóstolo João, ele escreve dizendo: eu voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém, semelhante a um filho de homem. Ele está descrevendo Jesus. Com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze polido, bronze numa fornalha ardente. E sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 fios, 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor, em todo o seu esplendor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim. Então ele coloca a mão direita dele sobre você. Ei, não sei se você está entendendo. Ele coloca a mão direita dele sobre você e diz: não tenha medo. Ele coloca a mão direita sobre a sua empresa, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre os seus filhos. Ele coloca a mão direita e diz: não tenha medo, porque eu sou o primeiro, eu sou o último. Ele continua dizendo: sou aquele que vive. Ele não está no túmulo, ele é aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, as chaves da morte e do Hades nas minhas mãos. Aleluia! Aleluia! Orar é posição. Orar é posição. Aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia! Olha esse texto, por gentileza. Vamos ler 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, diga: eu estou. Portanto, se alguém está em Cristo, diga: eu estou. Ah, você não está convencido disso. Portanto, se alguém está em Cristo, diga: eu estou.
Aleluia. O texto diz: é nova criação. As coisas antigas já passaram, as amarras foram desfeitas, o domínio de Satanás foi quebrado, o controle das trevas foi desfeito da sua vida. Você não tem mais que estar debaixo da opressão, da tristeza, do medo, da angústia. As coisas velhas já passaram, diz a palavra de Deus, e eis que as coisas novas surgem. Você livre, você liberto, você confiante, você ousado, você mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Hey, babá, babá, babá. Sora cantada bachatara catara babá, babá, babá. Hey, 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 hey. Ei! Aleluia! Amados, orar é posição. É saber a obra dele na minha vida, na sua vida. É saber que o diabo está debaixo dos nossos pés. Por isso você vai dizer para as amarras do diabo na sua vida: o meu Jesus Cristo é aquele que vive. Você vai dizer para a crise financeira: o meu Jesus Cristo é aquele que vive. Você vai dizer para o medo: o meu Jesus Cristo é aquele que vive. Você vai dizer para o desânimo, para a depressão: o meu Jesus Cristo é aquele que vive para sempre. Você vai dizer para os problemas: o meu Jesus Cristo é aquele que vive. Aleluia! A Bíblia diz que a face dele brilha mais do que o sol, em todo o seu fulgor, em toda a sua força, em todo o seu esplendor. Seus olhos são como chamas de fogo. Jesus é aquele que vive para todo sempre. Jesus Cristo tem as chaves da morte e do inferno. A mão direita dele está sobre nós. Estar em Cristo Jesus é uma posição. Estar nele é uma posição. Estando nesse lugar de livres e libertos, esse lugar, essa posição é oração. É oração. Vai ser um ano tremendo, amados. Eu já estou vendo você me encontrando por aí, vindo: Pio, é o seguinte, ó, cara, tinha uma situação, e sabe, e nós oramos ali, meu Deus, Pio, e a coisa aconteceu, e sabe que funciona mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo nos guiando na oração, nos conduzindo na oração, experimentando essa vida íntima com o Pai. Diga ou não digo? Não tem cadeira aí, né? Imagina, vamos imaginar, fica aqui em pezinho aqui. Imagina que Ele é Deus. Ele é Deus Pai, está sentado no trono. E qual tem sido o meu problema, o seu problema? Qual tem sido o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos... consigo uma cadeira, senta na cadeira. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que eu e você queremos chegar e nos prostrar diante do trono. Queridos, diante do trono é o pior lugar para o crente estar. Diante do trono não é o lugar para mim e para você. Porque se eu e você estivermos diante do trono, nós vamos falar com Ele, narrar a situação, narrar o problema, narrar a circunstância. Mas a Bíblia Sagrada diz que eu e você estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Xarababababababa. Ola catarababababa. E queridos, agora,
eu enxergo a situação na ótica do Pai. Eu enxergo como Ele enxerga. Agora eu oro a partir da posição em que estou e não na situação que eu estou. Saia dessa posição miserável de estar diante do trono. Está escrito, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a partir daqui, nós abrimos, nós fechamos, nós ligamos, desligamos. A hora que o diabo perceber que você percebeu, a hora que o diabo souber que você sabe, que você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ele fica endemoniado, desesperado. Por isso a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 5, 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Mantenham-se firmes, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, a obra por amor, por gratidão, pois vocês sabem que no Senhor Jesus, estando nele, o trabalho de vocês não será inútil, não será vão. Tudo que você faz na obra de Deus, saiba que você está acumulando tesouros nos céus. Tudo que fazemos, o seu dízimo, a sua oferta, as suas contribuições, a sua dedicação, você está acumulando tesouro nos céus. Permaneçam firmes, inabaláveis, constantes, e comece a orar a partir da posição. Você está em Cristo, e nessa ótica, nessa perspectiva, vamos abençoar Jesus com um aplauso. Ele é digno. Sim, Senhor.